Com a chegada da última temporada de Stranger Things, é óbvio que algumas coisas estranhas começariam a acontecer. Coisas que normalmente não deveriam nem ao menos serem pensadas em existir. E isso está suscetível a acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar. Isso inclui um pequeno aspirante a youtuber e editor que estava sentado no sofá testando efeitos aleatórios no KineMaster em uma imagem que já havia sido geneticamente editada pelo dito cujo. Foi então que, com a união dos seguintes efeitos: luz resplandecente, dissolução prismática, Wave Warp 2, miragem, prismático e o contorno neon dessas devidas configurações, nasceu isso daqui. Agora eu pergunto a vocês, o que é isso? Alguma obra de arte? Um portal para o mundo invertido? Eu ainda não sei, mas eu já nomeei o seu conceito de Lei da Soma Desenfreada Sem Consentimento, que por ironia do destino ao abreviar se torna LSD-SC. O que faz total sentido levando em consideração o que estamos vendo aqui. Poderia muito bem ser alucinação de alguém que fez uso de alguma droga psicodélica. Contudo, sabemos que foi apenas obra da falta do que fazer desse cara aqui que vos fala. Felizmente, diferente de um LSD convencional, podemos dizer que isso aqui não oferece quaisquer risco a ninguém. Bom, não ainda. Se bem que parando pra pensar agora, o fato de eu ter pensado em fazer um vídeo baseado nessa pequena anomalia da edição pode significar algum efeito colateral. Enfim, voltando ao princípio, que eu queria fazer com essa mescla de efeitos era transformar essa imagem em uma espécie de plano extradimensional para tentar replicar a sala do templo do Budokai Tenkaichi 3. E posteriormente mudei de ideia e achei que aquilo poderia ser a versão animada de um painel de um quadrinho do Flash que mostra a força de aceleração. Se analisarmos profundamente, acredito que podemos encontrar vários significados ocultos ou funcionalidades ainda desconhecidas para esse fenômeno, que nem testes de visão, que apesar de parecer apenas uma imagem sem sentido, cada pessoa pode interpretar ou enxergar formas distintas. Me diz aí o que você vê olhando para isso. Estamos muito acostumados a ouvir gente dizendo a magia do cinema, a mágica dos efeitos especiais ou deixa o editor fazer sua mágica, mas pouco ouvimos alguém dizer a ciência da edição. Tá, eu devo concordar que isso aqui ficou uma porcaria. Mas os efeitos visuais são de fato uma ciência digital. O CGI de hoje em dia é resultado de muitas dezenas de anos de produções feitas para o cinema e de mentes que precisaram extrapolar o limite da criatividade e trazer um bom resultado com os recursos que tinham na época. Usando aqui de exemplo a primeira produção live action do Superman feita lá nos anos 40. Quando o Superman precisava voar, o ator era suavemente substituído por uma versão animada sua, literalmente um desenho animado, sobreposto numa filmagem da vida real. Claro que olhando hoje em dia isso aqui é ridículo, vamos dizer assim, chega a ser bobo, mas era o que dava para fazer na época. Porém, seu conceito existe até hoje. O CGI é uma clara evolução disso. É uma animação sobreposta durante os momentos que é humanamente impossível de se reproduzir. A diferença é que agora é animação 3D e é realista. Voltando para a anomalia que eu criei, isso pode não ser algo tão sofisticado quanto, sei lá, um CGI de um Transformer. E também não tem lá muito o que fazer com ela, se bem que se você pôr uma coloração vermelha dá pra usar como fundo de um vídeo de creepypasta bem maneiro. Antes de eu ter criado esse negócio, outras duas descobertas que eu tive foi que utilizando o efeito de miragem de ondulação em PNGs como um raio ou um bastão de luz, o raio vai ficar com um aspecto de raio, uma movimentação semelhante a um raio, e o bastão de luz ganha um aspecto bem semelhante à visão de calor do Superman. Claro, a qualidade não é tão absurda quanto gente experiente faria num computador minimamente decente, mas pô, me respeita, cara, sem tutorial nenhum eu vi duas ou mais coisas distintas e perguntei o que aconteceria se eu combinasse essas duas coisas. Então, juntando essas coisas, eu criei, entre aspas, um elemento novo. Isso pra mim é muito massa, pô. Isso me coloca num patamar bem próximo de gente como Albert Einstein ou Nikola Tesla. Com isso, vocês se perguntam se eu usarei os efeitos que dei vida, e a resposta é... eu sinceramente não sei, talvez não enquanto tiver overlays prontos e bem melhores de se usar. Mas eu tenho um negócio que eu quero muito usar elementos que eu mesmo criei ou repliquei para dar uma sensação de exclusividade. Acabei de lembrar de uma coisa que ninguém me ensinou, mas eu tive criatividade para criar. Vocês já viram mais de uma vez aqui no canal animações de estrada. E para fazer isso eu pego apenas algum plano de fundo da cor ou textura que eu quero, como por exemplo uma textura de uma estrada, e aplico o efeito fantasma do KineMaster. Faço várias pequenas versões disso, aumento a
velocidade, dou uma borrada para disfarçar e está pronto, uma estrada em movimento. Bem legal, não é? Sabe, essa é a graça da criação de conteúdo, a graça da alquimia da edição. É descobrir que é possível tornar visível uma infinidade de coisas que imaginamos a partir da união de alguns elementos, que no momento parece impossível e que só nos resta imaginar. Mas às vezes só basta a gente descobrir uma coisinha ou duas, juntar essas duas ou mais coisinhas e criar uma coisa nova. E essa coisa nova abre portas para várias outras coisas. Isso não se limita só a vídeo. É bem mais fácil criar imagens estáticas do que algo animado. Porém, muitas vezes é possível adicionar um dinamismo a ela se souber usar um pequeno elemento, que é indispensável em todos os programas de edição, chamado keyframes, ou quadro-chave. De forma resumida, o keyframe é uma ferramenta que permite ao editor mover o objeto para a direção que ele bem entender, e também aumentar o tamanho. Com isso em mente, eu peguei essa imagem do símbolo do Superman, que já havia sido editada por mim para ficar nesse aspecto de uma porta de metal, e que para chegar nesse nível eu tive que ir testando outros elementos, dessa vez no PixArt. Mas tudo parte do mesmo princípio, e se for falar como eu fiz cada coisa, esse vídeo não acaba. Mas o que eu fiz basicamente foi pegar um fundo verde para poder posteriormente apagar como chroma key, duplicar a imagem da porta e recortar perfeitamente cada uma no meio, sendo respectivamente uma para a direita e outra para a esquerda. E utilizando os quadros-chave E utilizando os keyframes, eu fiz elas se encontrarem e se afastarem como uma porta automática de um shopping. É algo simples, mas que funciona bem. Óbvio que a ideia de fazer algo assim não surgiu do nada. Devo créditos, obviamente, ao novo filme do Superman e também a algum vídeo que eu vi do Gaveta, no qual não lembro agora, mas na hora que eu vi uma porta de metal se fechando, eu tive essa ideia. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu estava testando efeitos aqui na porta usando o efeito caleidoscópio. E descobri que consigo distorcer o vídeo e alterar o formato dela para mais de uma forma diferente. Apesar do símbolo do Superman se perder, continua sendo bem legal e eu literalmente descobri sem querer. Outra coisa que eu descobri sem querer, retornando ao PixArt, foi que usando o efeito de espelho nessa imagem do símbolo do Omnitrix e mexendo no seu deslocamento, eu fiz essa animação aqui, que fica basicamente no exato formato que fica no desenho oficial quando o Omnitrix é acionado. Duvido muito que isso seja uma coincidência e tem muita chance de alguém da produção ter mexido aleatoriamente nos efeitos e ter chegado a esse resultado totalmente sem querer. Editar também é estudar e pegar referências do que já foi criado e tentar replicar de alguma forma, seja digital ou então efeito prático. Seria o que um cara do Gaveta comumente chama de motion design. É sobre você ir adicionando e movendo elementos pra lá e pra cá pra ver no que vai dar. Eu acho. Posso estar redondamente errado na explicação, mas é errar também aprender. Edição de vídeos ou fotos é um negócio literalmente e essencialmente cheio de camadas. Tudo que é feito digital que existe nada mais é do que camadas sobrepostas em outras camadas que talvez foram formadas por outras camadas. É camada que não acaba mais. E para que eu continue trazendo vídeos cada vez mais bem produzidos e com elementos novos, curta e se inscreva para um multiverso melhor.